Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 6. Bons estudos! Você sabia que até o século XV os europeus achavam que o mundo era desse tamanho? E que metade do mundo não sabia que a outra metade existia? A aventura que foi a descoberta dos novos continentes é um dos temas da nossa teleaula de hoje. Nessa teleaula, você vai ver como os navegadores que saíram da Europa descobriram a América e a Oceania. Vai aprender que os lugares são agrupados nos continentes, que se limitam pelos oceanos. E aprender que a distribuição das terras e águas é um fator que diferencia os lugares. A nossa teleaula começa agora. Olha aqui, Paris. Torre de Ferro. Olha só o Japão, que bonito. Olha o Japão de novo, olha aqui, ó, Pedro. Só de ver os postais, a gente acaba conhecendo um pouco de alguns lugares do mundo. E olha só isso aqui que estranho. Dá só uma olhada. O que será que é isso aqui? Todo mundo sério, né? Aqui é a Índia. Eu tive um professor que já esteve lá. Falou que tem lugares incríveis lá, ó. Cada dia eu tenho uma nova surpresa. A Índia é um país muito diferente do nosso. O tipo de vida é diferente, a arquitetura, os monumentos, as religiões. Eles têm coisas muito lindas e outras bem curiosas. As vacas são consideradas sagradas e não podem ser mortas. E o rio mais importante do país é o Ganges, onde as pessoas tomam banho para se purificar. O banho é um ato religioso. A Índia é aqui, ó. Fica no sudeste da Ásia, que é o maior continente do planeta. Que engraçado, né? Índia e Oceano Índico. A Índia é o único país do mundo que, pela sua posição e por ter uma cultura tão antiga, deu o seu nome a um oceano. Ah, tá. Quer dizer, Índia, Oceano Índico. Por isso que o senhor resolveu colocar o nome da sua chácara Índia e o nome do lago Índico, né? Ô, seu Danilo, dando uma aulinha aí pro Neno, professor nunca se aposenta, não é mesmo? Eu estava explicando para ele por que a minha chácara se chama Índia e o meu lago Índico. O senhor Danilo trouxe a planta da chácara Índia para registrar. Mas, seu Danilo, o senhor era professor de história, não é? Na hora de dar nome pra chácara, foi apelar pra geografia. Não, mas tem história no meio também. É que para mim, a chácara é tão preciosa quanto era a Índia para os europeus do século XV. É mesmo, é? É porque naquela época, para o pessoal da Europa, a Índia era uma terra distante e rica. Era um lugar quase mítico. E todo mundo queria conseguir chegar lá. Século XV? Como será que era o mundo há 500 anos atrás, né? Era menor. Menor como? No século XV, os europeus achavam que o mundo todo era formado só pela Europa, Ásia e África, que era o que eles conheciam. Esses três continentes são chamados de Velho Mundo, porque foi neles que a escrita e o registro da história começou. E repare que os três continentes têm algo em comum. Todos são banhados pelo mar Mediterrâneo. Naquela época, esse era o mundo conhecido. Eles não sabiam que havia os outros continentes, nem a América, onde nós estamos, nem a Oceania. Quer dizer, então, que tivesse uma grande moleza ser carteira no século XV, né, Pedrão? Por quê, Antônio? Ó, se na Europa, na África e na Ásia eles não sabiam que existia a América, eu, por exemplo, não ia ter que entregar essa carta aqui que veio de Londres, na Europa. Esse postal que veio do Japão também não precisava entregar, Pedrão. Nem esse, que veio da Índia. Só que eles descobriram a gente. E agora você vai ter que fazer hora extra. Como é que eles descobriram, hein? Foi difícil, horas. Não deve ter sido tão difícil. Afinal de contas, a Terra sempre foi redonda, né? Mas os europeus do século XV não sabiam que o mundo era redondo. Não? Não. E complicou muito essa história deles quererem chegar nas Índias? Complicou, porque os turcos otomanos fecharam o caminho que eles conheciam, não é? Quem eram mesmo os turcos otomanos? Os turcos otomanos eram os donos de um grande império. Em 1453, eles conquistam a cidade de Constantinopla e fecham o caminho das Índias através do mar Mediterrâneo.
Portugal e Espanha, que ficam naquela parte do continente europeu que avança pelo oceano e é chamada de Península Ibérica, são os primeiros a se lançarem na busca do caminho das Índias pelo Oceano Atlântico, evitando ter que enfrentar os otomanos. Então foi aí que eles descobriram que a Terra era redonda. E é aí que entra a geografia. É que o navegador Cristóvão Colombo tinha um projeto de chegar à Índia baseado nos estudos de cartógrafos, que eram os que faziam mapas. E esses cartógrafos traçaram uma rota para a Índia que seguia pelo Oceano Atlântico, porque achavam justamente que a Terra era redonda. Mas os portugueses não compraram essa ideia aí, não foi? Não compraram. Quem comprou foram os espanhóis. Era o começo das grandes navegações, as grandes viagens em busca da Índia. E como é que esse pessoal fazia para chegar até lá? Por favor, vocês vão viajar para que país? Uruguai, na América do Sul. Suíça, Europa. Para a Austrália, Oceania. Angola, África. Os Estados Unidos, América do Norte. Obrigado, hein? Hoje é fácil ir para qualquer lugar do mundo em poucas horas. Mas no século XV, a viagem em busca do caminho para a Índia era uma grande aventura. Colombo conseguiu 3 caravelas e 100 homens e partiu da Espanha no dia 3 de agosto de 1492. Seguiu para oeste e levou 90 dias para chegar nas primeiras terras novas, acreditando que tinha atingido a Índia. Por isso, chamou sua descoberta de Índias Ocidentais. Os portugueses tentaram outra rota, contornando a África, indo para o sul e depois para leste. Foi assim que Vasco da Gama, em 1497, deu a volta na África, passou pelo Cabo das Tormentas, navegou pelo Oceano Índico e finalmente chegou à Índia. Mas para não confundir com as terras descobertas pelos espanhóis com Colombo, chamaram essa terra de Índias Orientais. Mas espera aí, seu Danilo. Os espanhóis chamaram essas terras novas de Índias Ocidentais. Só que aquilo não era Índia, aquilo era América. Para você ver. Dá uma olhada naquele mapa. Eles só souberam que tinham descoberto a América anos depois, após várias viagens. Foi o navegador Américo Vespúcio que percebeu que aquelas novas terras não eram a Índia, e sim um pedaço de um novo continente. Que engraçado, né? O Américo descobriu a América. Não é coincidência, não. O novo continente se chama América em homenagem a Américo Vespúcio. Mas a América só foi batizada em 1507 e foi justamente um cartógrafo que sugeriu o nome. Será que é porque os europeus ficaram conhecendo o novo continente só a partir do século XV que a América é também conhecida como o Novo Mundo? Novo mundo. Novo mundo para os europeus, certo? E o que será que eles acharam do que viram, hein, Pedro? Quando eles conheceram bem a América, eles viram que formato tinha e que se estendia do sul para o norte com 2 grandes superfícies de terras emersas. Terras emersas? Terras emersas. São aquelas terras que estão acima do nível do mar. Havia 2 grandes superfícies de terras emersas ligadas por um istmo. Essa estreita faixa de terra cercada de água. Depois você já sabe, a gente que veio para a parte sul era de um lugar diferente do que foi para o norte. O tipo de povoamento, quer dizer, o jeito que eles ocuparam a terra foi diferente aqui e lá. E por tudo isso nós podemos dividir a América em 2 continentes. A América do Sul, onde está o Brasil, e a América do Norte. Será que os europeus sossegaram depois de tanta viagem? As viagens dos europeus não pararam na América. Nos séculos seguintes, eles continuaram explorando o mundo. Quando os europeus conseguiram cruzar o continente descoberto, defrontaram-se com uma grande massa de água, o Oceano Pacífico, que é o maior oceano em extensão e onde se encontram as maiores profundidades do planeta. E durante os séculos 17 e 18, os holandeses, franceses e principalmente os ingleses fizeram muitas viagens a uma grande ilha situada ao sul da Ásia, chamada Austrália. A Austrália, junto com vários arquipélagos, que são conjuntos de ilhas, formam outro continente, a Oceania. Como foi o último continente a ser conhecido pelos europeus, a Oceania, com seus arquipélagos, e a Austrália, também é chamada de Novíssimo Mundo. Austrália. Será que ela tem esse nome também porque é em homenagem a um grande navegador, assim, o Austrálio? Não, Nero. Austrália quer dizer Terras do Sul. Tá, mas sul de onde? Da Europa, é claro. Todas essas referências, como
Oriente, Ocidente, Austral e Setentrional, indicavam a posição das terras em relação ao continente europeu, de onde partiram as grandes navegações. Tudo que estava a oeste da Europa era chamado Ocidente. Tudo que estava a leste era chamado Oriente. O que estava ao sul da Europa era Austral. E o que estava ao norte era Setentrional. E de Oriente para Ocidente, os europeus acabaram chegando em todos os continentes. Bom, tem um onde até hoje muito pouca gente chega. Esse eu sei, é Antártica. Eu vi uma entrevista na TV com um cientista que estava trabalhando lá e ele contou como é que é. Tem pouca gente morando na Antártida porque o continente é coberto de gelo. Lá só ficam cientistas e militares. Mas a Antártida é também muito importante para a vida marinha e para o conhecimento de como se formou a própria Terra. Agora eu entendi por que os estrangeiros, quando escrevem pra cá, colocam o nome da rua, cidade e estado, e depois o nome do país, que é Brasil, e o continente, que é América do Sul. Os lugares estão agrupados em continentes por causa da geografia e também por causa da história, lógico. As paisagens dos diferentes lugares são tanto resultado das condições naturais quanto do trabalho do homem. Quanto mais antigo o lugar, mais marcas da presença do homem a gente encontra. Outro fator que diferencia os lugares é a distribuição de terras e águas. Gente, que diferença que faz o mar! Vocês precisam ver o que é o litoral. Tem coisa que a gente nunca viu aí em Minas. Tem praias, coqueiros, mangues. Para qualquer lado que eu viro, vejo sempre uma paisagem nova. Muito diferente do interior que a gente conhece. Quando eu falo em litoral, você se lembra de quê? De peixe, peixe frito. Sol, de mar, caranguejo, dunas, céu azul. Obrigado. O litoral tem uma paisagem típica. As zonas costeiras têm uma paisagem muito diferente do interior. É típico desses lugares que ficam próximos dos mares e oceanos as paisagens com praias, coqueiros, mangues. Também é típica a ocupação que o homem fez, e quase todas as atividades nessas regiões têm relação com o mar. A construção do Brasil começou por aqui, pelo litoral, essa linha que separa as terras dos mares e oceanos. Os povoamentos mais antigos são todos na zona costeira, que os portugueses chamavam de marinha. Só mais tarde eles avançaram pelo interior. O interior é super diferente. A gente que está acostumado com o litoral fica viajando na paisagem aqui. Nunca vi tanto bicho solto junto. E a terra que não acaba mais. Por favor, interior te lembra o quê? O interior lembra queijo, gado, pradeira, montanha. A plantação de café, o rio de onde tomava banho, tudo isso. Gado, pescaria, churrasco. Me lembra o queijo fresco, cavalo, a natureza. Obrigado. O interior é inconfundível. Os lugares que estão no interior do continente são chamados de zonas continentais e têm paisagens muito diferentes do litoral. Aqui, o homem tem um trabalho ligado à terra, como os agricultores e criadores de gado. São atividades típicas dessas regiões do interior que os portugueses chamavam sertões. Desde antigamente, os sertões são lugares de criação de gado. Não havia ferrovias nem estradas no Brasil, e sendo longe do litoral, eram as mercadorias que precisavam chegar aos mercados da costa com seus próprios pés. Eu tô lendo uma história de Jorge Amado que se passa em Ilhéus, uma cidade do litoral da Bahia, cheia de praias e coqueiros. E ela é muito rica por causa do cacau que dá no interior. Tá aí no seu livro. Dá uma lidinha que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes, vamos revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a Europa, a Ásia e a África são os continentes que formam o Velho Mundo. Viu como os europeus do século XV navegaram até a América do Sul, a América do Norte e a Oceania. E aprendeu por que até hoje a Antártica é um continente praticamente desabitado. Você aprendeu que os continentes são limitados e banhados pelos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. E que existem mares cercados por terras, como o Mar Mediterrâneo, que foi muito importante para a história da humanidade. Viu ainda que existem zonas costeiras e continentais, que têm paisagens diferentes por causa das condições naturais e das formas de povoamento.
Bom, na próxima teleaula a gente vai ver muito mais, mas muito mais. Até lá. Tchau.